Thor, a deusa do trovão, no caso a Tora. História completa, patrocinado pelo nosso queridíssimo Iago do canal Iago? É Stars. assim que se pronuncia o nome do Iago, chat. Não é Iago, é Iago. Iago Neves. do canal Nerd All Stars. Muito obrigado, Iago Neves, pelo patrocínio. Valeu, mano. Tamo junto. E é isso, canal Nerd All Star. Bora. Salve, Haru! Fala, galera. Hoje é dia de Thor, a deusa do trovão. A Tora. Tananana. Por que você faz o É L do uma nada, história mano? da Marvel, escrita eles por querem Jason deixar Aaron isso. e desenhada por Russell Dauterman entre 2014 e 2015. Depois de dar ouvidos a um sussurro de um amargurado Nick Fury, Thor se tornou indigno de levantar o Mjolnir, Ah, é a maior continuação, prova né? do seu poder. Mas o juramento diz que aquele que empunhar este martelo, se for digno, possuirá o poder de Thor. E sempre deve existir Thor, seja o deus ou a deusa do trovão. A Você tá rindo? Por causa desse problema, eu tô vendo ele só com um olho. Daí ele me lembrou aquele cara que tem só um olho na cara. Ai, velho, vai tomar no cu. Cara, véio. eu não sei o que tá acontecendo com a minha visão parou. O Júlio só alguma droga. Mano, é sério, é sério. Vida. Eu tô com dificuldade de enxergar real, eu não tô zoando, gente. Eu realmente tô com dificuldade de enxergar. Aí, o que acontece? Eu tô ficando focado só no rosto dele, porque eu tô vendo ele falar. Só que quando eu tô focado no rosto dele, eu só vejo o olho da direita dele, eu não vejo o olho da esquerda. Será que eu tô com um problema no olho? Não, é nos dois. Tá de boa. deusa do trovão Mano, é uma moleque. consequência dos eventos Próxima da meta, saga óculos eu Pecado tenho. Original. Não, próxima meta Então é eu cirurgia recomendo que no você olho. conheça a história anterior antes de continuar Eu tô essa vendo ele daqui. só com o olho Por aberto isso eu à já direita, fiz eu não tô vendo o vídeo olho de esquerdo. Pecado Original. Nossa, e o que link pra estranho. ele tá aqui na descrição. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, Virou o Capitão Pirata. Não tô entendendo. É porque o Capitão Pirata fica só com um olho, tá ligado? Ô, Tipo, vida, tu tá muito engraçadinho pro meu gosto. eu não tenho que o Capitão Pirata, foi mal, mano. É porque eu realmente tô me sentindo Capitão Pirata, só com o olho funcionando. Nem isso, às vezes. Parou de funcionar. Falando isso, a sua mãe, ela ver a live, vai ficar preocupada. Não, mas não é nada demais, eu não tô me sentindo mal, essa é a questão. Ela, com certeza, ela vai querer te levar no médico. Tá, vamos dizer que eu estou ficando cego. Ah, normal, eu não uso o meu óculos, eu sei que uma hora eu vou parar de enxergar sem um óculos. Eu sei disso. Porque quando você não usa o óculos, a sua visão vai piorando. A minha mãe ficou 50 anos sem usar óculos e ela não tá cega ainda. Não, mas você não fica cego, você não enxerga direito, tipo... Sem cego embaçado. Então, eu sei que isso vai acontecer comigo com o tempo, mas daí eu começo a usar óculos. anterior antes de continuar essa daqui. Por isso eu já fiz vídeo de Pecado Original e o link pra ele tá aqui na descrição. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois O e Vitor é me você. segue nas redes sociais. Pô, gente, e agora para sim, de fazer piada, eu quero prestar vamos atenção pra no vídeo. história. Senta aí. Senta que ela vem história. Ah, ele não colocou. Laufey, o maior dos reis dos gigantes de gelo de Jotunheim, foi morto em combate por Odin milênios atrás. E com isso, ele assumiu e adotou o filho abandonado do Loki. rei Laufey, o deus da trapaça Loki. Ô, Jotun por que o Loki não continua azul? Ele, acho que mostrou no filme, mas eu não lembro agora. Como assim? Tipo, o Loki, a verdadeira aparência dele é azul, não é? É, nunca vi ele azul. Ele é azul, se eu não me engano, a verdadeira raça dele. Ele era azul quando Só ele que- era criança? Era. Só que, pelo menos no filme ele era. Só que depois ele fica tipo uma cor de pele normal. Será porque, que tipo, ele usa aquela ilusão Então, dele pra... eu acho que o Loki consegue virar mulher, consegue virar cavalo, consegue virar o que ele quiser. Então ele fica com a aparência que ele quer. Que no, no caso é um cara branquelo e calvo. Jotunheim nunca mais foi a mesma depois da queda de Laufey. E os gigantes de gelo até tentaram de tudo para reviver o seu rei, inclusive usando a sua gigante caveira. Chegou, Iago. Mas Thor sempre os impediu, e a última vez que o deus do trovão fez isso foi quando ele ainda era jovem e carregava o machado Jarnbjorn. E o crânio de Laufey ficou perdido no meio do oceano, na terra. Mas o crânio era poderoso e emitia um sinal místico, algo que chamou a atenção de uma empresa de energia e de mineração, a Roxxon. Assim,
A história começa um tempo depois no Mar da Noruega, onde a Roxxon explorava movimentações estranhas naquelas profundezas. O que eles não esperavam encontrar eram gigantes de gelo, que atacam uma das bases submersas da empresa. Enquanto isso, na Lua, Asgardianos acompanhavam Odin e Freya, que tentavam conseguir alguma resposta de um depressivo Thor. Ajoelhado, né? sem falar com ninguém, quando ele fica apenas gordinho. tentando ter uma resposta do Não, seu não. martelo. Ah, tá. Eu achei que era quando ele ficava barrigudo Talvez seja. Não. nos filmes. No filme faz sentido, mas lembra que a gente tava vendo isso naquela. Quando o Nick Fury chega pra ele, assim, no vidinho dele e fala: não existe mais café no mundo. Aí ele pega e ele fica com depressão. Aí ele vira indigno. Não, é porque falaram que ele falou uma coisa muito ruim pra ele. E na minha visão de ruim, Não, seria eu lembro isso. que é porque ele não consegue mais pegar o martelo dele. Então, ele vira indigno. Então, eu acho que é a continuação disso aqui. Ele tava falando isso no início, né? Que era continuar, enfim. Thor Odinson se lamenta por não conseguir mais levantar o Mjolnir. Essa era a prova de que ele não era mais digno do poder de Thor. E tudo isso aconteceu graças a um único sussurro. O que o Nick Fury falou pra ele, mano? Odin, cansado de ver o filho nessa situação, tenta levar o seu martelo de volta para Asgardia. Mas nem Odin era capaz de levantá-lo. O encanto no martelo se tornou maior que o próprio encantador. Olha, rapaz. Nesse momento, os Jogada de corvos de palavras. Odin surgem para informar o pai de todos, o Pai Supremo, que gigantes de gelo apareceram em Midgard. Então Odin ordena que todos voltem para Asgardia, dizendo que essa não é uma luta deles. Mas Freya, até então mãe de todos, a Mãe Suprema, pretende ajudar os humanos e pretende marchar para a guerra. Marido e esposa entram em contradição e Odin a rejeita, dizendo que com a sua volta ela não era mais a Mãe Suprema. No meio dessa discussão, Thor... Meu Deus, você tá bem? Tô, peraí. Tem alguma coisa no meu olho. O seu olho. Aí, ufa, tirei. Não sei o se que é. levanta e diz que vai ao salão de armas e depois vai para casa. Para Odin, Thor se referia a Asgardia, mas Freya sabe que não. A casa de Thor é a Terra. Enquanto isso, na base submersa da Roxxon, atacada por gigantes, quem surge agora é o rei dos elfos negros, Malekith, o amaldiçoado. Ele tá ali levando os gigantes que estão à procura de algo que lhes pertence, que estava em posse da Roxxon. Malekith mata 2 funcionários antes de charme obrigar um dele, terceiro olho vermelho. a localizar o que eles estão procurando. Só que no meio das buscas, quem surge é Thor, empunhando seu machado Jarnbjorn, cavalgando o bode Tangnost. E ele invade a estação atrás de Malekith. Mas Malekith já sabia que Thor não tinha mais o Mjolnir, e isso facilitava as coisas para ele. Sem a sua arma e sem a sua dignidade e confiança, Thor é rapidamente contido pela magia do elfo, Ah, bundinha. enquanto os gigantes Eu vi. de gelo o Primeira seguravam. coisa que eu olhei. E assim, Malekith, com o próprio Jarnbjorn, zombando de Thor ao dizer que Não, mas deixa eu pausar só pra falar um pouquinho. Pior que eu tô melhor agora. Agora eu tô enxergando os 2 olhos dele. Tipo, não sei, foi um... E agora eu tô enxergando o chat normal. Não sei o que aconteceu. Foi só um momento. Foi por um Acho momento que a o tua meu pressão olho... tinha caído O meu mesmo. olho... Eu não sei se... não sei. Você tinha tipo- que ter bebido uma água. Tipo, agora eu tô conseguindo enxergar o chat Alguma igual eu enxergo coisa. normal. E tô vendo o rosto dele normal. Antes, ó... vou deixar eu só explicar pra vocês o que tinha acontecido. Tipo, eu tava olhando pra ele e em cima do meu olho ficava como parecia que tipo, tava passando uma linha de... Tipo, uma linha de luz, tá ligado? Eu tava vendo lá... Você Eu tava... Não, morrendo, eu mas realmente... Deus não te quis no céu agora. Eu realmente tava olhando pra tela e vendo algo passando em cima do meu olho, tipo, na visão aqui, Vocês na já visão podem parar de cima. falar em caps lock agora, tá? O Júlio já tá... já Eu não sei o que voltou a aconteceu, abrir. mano. Meu olho ele parou de funcionar por um momento. Agora ele voltou. Que bom, né? Agora eu tô normal, de novo. Malekith, com o próprio Jarnbjorn, zombando de Thor ao dizer que, sem o seu martelo, ele nem precisa mesmo de um braço. O elfo desmembra o deus do trovão. Caraca.
Thor foi derrotado, deixado para morrer no fundo do oceano, enquanto Malekith viu as buscas do funcionário e sabe que o que procura tá na ilha flutuante da Roxxon. E sem Thor, tudo ficava mais fácil para ele. Só que Thor sempre deve existir, e nesse momento, na Lua, uma pessoa digna de carregar o Mjolnir o segura. E quem empunha esse martelo, se for digna, possuirá o poder de Thor. E assim o martelo escolheu a sua nova portadora, a nova deusa do trovão. Na Lua, essa mulher ainda desconhecida recebe um poder imenso vindo do Mjolnir, mas ela mesma estava surpresa e maravilhada com tudo aquilo. Automaticamente, além do poder, ela também recebe conhecimento sobre os assuntos asgardianos. E tentando fazer como Thor fazia, ela balança o Mjolnir e o segurando, a nova deusa do trovão voa em direção à Terra. Tá bom, Draco. Ela é levada até o Oceano Pacífico, num local congelado. O Mjolnir sabia onde levá-la, porque ali existia um tipo de torre de gelo que ia até os céus. Dentro da torre, a deusa do trovão encontra Asgardianos e até mesmo Vingadores congelados. E quando ela se depara com gigantes de gelo, instintivamente o Mjolnir entra em combate. A deusa, usando o martelo como se tivesse vida própria praticamente, destrói aqueles gigantes até mesmo com um novo relâmpago. E continuando a sua subida, a torre chegava numa congelada ilha da Roxxon, onde os gigantes de gelo invadiam o local. Dario Egger, o agora CEO da Roxxon, usa o seu guarda-costas, Ulik o Troll, para conter as ameaças enquanto ele se dirige até uma sala segura. Só que quem aparece no meio do seu caminho é o elfo Malekith, que inclusive carrega o braço decepado de Thor como prêmio. E ele diz que tá ali atrás de algo que pertence aos seus amigos gigantes, o crânio de Laufey. Enquanto Ulik os atrasa, Dario avança para sua sala segura, mas gigantes de gelo já estavam ali, só que a deusa do trovão também estava. E usando seu martelo com movimentos únicos, como se ele tivesse vida própria, ela contém os gigantes. O problema é que quando Dario entra na sua sala segura e fecha as portas, o Mjolnir fica para dentro e não consegue mais sair dali. Com o martelo, essa nova portadora é a deusa do trovão, mas agora, sem ele, ela não sabe o que fazer diante de Malekith e ainda mais gigantes de gelo. Dias atrás, na cidadela de Utgard, nas montanhas geladas de Jotunheim, Malekith foi ao encontro do guardião Skymir, onde firmou um acordo. Malekith ajudaria os gigantes a conseguir de volta o crânio do rei Laufey, mas os gigantes teriam que buscá-lo em Midgard. E mesmo Midgard tendo Thor como seu guardião, para os gigantes, Thor sem o seu martelo não era nada. E nesse momento Malekith já sabia que Thor era indigno do Mjolnir. Mas na atualidade então, Malekith não esperava encontrar ali uma nova deusa do trovão. Ela, que empunhava o Mjolnir agora, confronta o elfo e os gigantes, mas todos duvidam do seu poder e os gigantes de gelo simplesmente a congelam e Skymir a devora. Come ela! E enquanto Malekith usava sua magia para atravessar a barreira mística que Dario tinha naquela sala segura, Skymir se arrepende do que fez quando a deusa do trovão surge o destruindo de dentro para fora. Mesmo sem o Mjolnir em mãos, ela tem o poder de Thor. Com a distração da nova Thor, Malekith consegue atravessar a barreira e chega ao encontro de Dario Egger, dizendo que queria o que ele veio buscar, a caveira de Laufey. Mas isso não seria tão simples, porque Dario também tinha os seus truques. E imediatamente ele se transforma no Minotauro. Meu Deus. Enquanto o Minotauro e Malekith combatem ali dentro, a deusa do trovão combatia os gigantes de gelo do lado de fora, mas sentia que poderia perder o seu poder ficando longe do Mjolnir por tanto tempo. Então ela usa suas próprias mãos para atravessar as portas e assim recuperar o seu martelo.
e inclusive com tanto poder, abrindo caminho até onde estava o crânio de Laufey. Eita, bicho. Assim, para acabar com tudo, a deusa simplesmente usa o Mjolnir para destroçar aquela caveira de gelo, acabando com a busca dos gigantes de Jotunheim. Malekith diz que ela vai enfrentar a fúria dos gigantes pelo que fez. Mas antes disso, alguém surge dizendo que a Ladra do Martelo vai enfrentar outra fúria primeiro. Eita! A fúria de Thor, o pronto. deus do trovão. Pouco Pouco tempo antes, Thor Odinson despertou em Asgardia, sem um Depois braço, eu juro ver, resgatado tá bom. pelo seu bode Tangnost. Dias tinham se passado, e ao ver a situação do filho, Odin ordenou que os anões criassem um braço de Uru Negro, nas mesmas forjas do Mjolnir, para que Thor se recuperasse. E quem traz esse braço para ele é o seu velho amigo e companheiro da Liga dos Reinos, o anão Barba Emaranhada. Mas não foi só o braço de Thor que ficou perdido. O seu martelo e a sua mãe também estava perdida. Caraca. Assim, no presente, Thor Ela é a mãe Odinson do estava Thor. ali diante da nova Thor, a É a mãe deusa dele, do trovão será? desconhecida, que usava um capacete que escondia sua identidade. Será que é a mãe dele? E Odinson diz que ela lhe roubou o Mjolnir e provavelmente é a culpada pelo sumiço da sua mãe. E esse desentendimento faz com que os dois entrem num conflito. Ih, caralho. A deusa até tenta racionalizar com Odinson para que eles se juntem contra Malekith e os gigantes de gelo. Mas ele não queria saber de aliança, ele queria saber do seu martelo. E quando os dois tocam o Mjolnir, o relâmpago dos dois deuses simplesmente explode. Com isso, o martelo reage e sozinho ele faz os seus novos movimentos de ataque aos gigantes e volta depois para a mão de seu portador. O Mjolnir passa direto por Thor Odinson e voa até a escolhida, até Thor, a deusa do trovão. Até Thor, Com isso, Odinson percebe que ela não era ladra. Ela realmente era digna, a nova escolhida pelo Mjolnir. E ele nunca tinha visto o seu martelo daquele jeito. Era como se ele tivesse vida nova. Caraca. Triste, Odinson pergunta quem é ela, questionando até se era a sua mãe, Freya. Mas a deusa do trovão Não dá é. um beijo nele, Não é. mostrando que não é a sua mãe. Ou é, não sei. E a sua identidade Sei não lá. era a prioridade agora. A prioridade era combater os gigantes de gelo. Assim, as duas divindades de mesmo nome lutam lado a lado. Com os gigantes Você é derrotados, minha mãe? Sua mãe faria isso? Malekith diz que ele não atacou Midgard. Foram os gigantes. E Thor não podia Aí avançar ele para fala, cima "Caralho, é do minha rei mãe de mesmo." Svartalfheim. Ou isso iniciaria uma guerra entre os reinos. Então, sem ter muito o que fazer, a deusa e Odinson apenas observam Malekith abrindo um portal e indo embora. Mas não antes de jogar o braço decepado de Odinson e queimá-lo até as cinzas. Com as ameaças controladas, agora as duas divindades deixam a ilha da Roxxon e resgatam daquela torre de gelo todos os Asgardianos e os Vingadores congelados. Acontece que entre eles estava Freya, a mãe de todos, porque ela liderou Ai, um vai ataque em doer. Midgard contra os gigantes de gelo. Com tudo mais calmo então agora, Thor Odinson vai até a nova deusa do trovão, dizendo que ele confia no Mjolnir. E se o martelo a escolheu, ela é a nova deusa. Ela é a nova Thor. O nome é dela agora. Ele vai ser apenas Odinson e espera que ela honre o manto. Assim, a poderosa Thor agradece e promete que vai honrar o seu nome. E enquanto vai embora, Freya pergunta pro filho se sabe quem é aquela. E Odinson não sabe ainda, É sua mas irmã. ele espera descobrir logo. Não dá, né? A ameaça com os gigantes de gelo tinha vai sido saber, os controlada, deuses faziam mas várias Malekith sacanagens. ainda conspirava. E ele volta até a ilha da Roxxon, onde Dario Egger mostra que o crânio de Laufey, que tinha sido aparentemente destruído, Não foi. era falso. Nossa. A verdadeira caveira gigante continuava intacta, e Dario está disposto a entregá-la para Malekith em troca de reinos. No presente, Thor era indigno do Mjolnir,
Mas dá pra saber que isso não seria algo eterno, porque milênios no futuro a gente já conhece o Rei Thor, o pai de todos no fim dos tempos. O Rei Thor tentava recriar Midgard depois da sua grande destruição, depois que a Terra se tornou infértil. Mas com o seu sangue, durante a batalha contra Galactus, ele transformou o local praticamente num jardim, mas era um jardim silencioso. E vendo o amor do avô pela terra, suas netas, Frigg, Atli e Elisif, as donzelas do trovão, lhe dão um presente de aniversário. Com ossos de Leviatã e poeira das estrelas, elas usam feitiços com a seiva da própria Yggdrasil, criando o presente perfeito para o Rei Thor. Yggdrasil. As três criam argila mágica e com ela conseguem modelar vida. Elas recriam os animais da terra como elas imaginavam que eram no passado. Tipo zebra com asas de borboleta, elefantes cheios de presas e até tubarões voadores. E por mais que seja contra todas as leis da natureza, o velho Rei Thor estava extremamente contente e chora de felicidade. E como último presente, elas guardaram a argila e lhe dão para que ele crie o que quiser. Assim, o Rei Thor cria humanos. Os batizando de Jane Adão e Steve, e esses seres iriam repovoar Midgard. O jardim silencioso do Rei Thor no futuro não era mais tão silencioso. E assim, a vida recomeça no melhor aniversário que Thor teria em toda a sua existência. Pô, espero que Só o que Thor na tenha atualidade, feito um quem carinha ainda de era o dotado, pai né? de todos era Odin. E na sua arrogância, Será que Odin ele não morreu ainda? suporta que o seu filho não seja o portador do Mjolnir. E ele faz de tudo para tentar descobrir qual é a verdadeira identidade da nova deusa do trovão. Mas Odinson estava bem com isso. Ele entende que não é mais digno do martelo. O problema é que Odin tinha atitudes antigas e quer que tudo seja como era antes. Inclusive, ele recruta o seu maligno irmão Kulborson, o Serpente, o deus do medo, para ser o seu ministro da justiça. Odin não quer mudanças ou coisas novas como Congresso dos Mundos, Meu Deus. ou Freya como Mãe Suprema, ou uma mulher como Thor. E isso deixa a sua relação com Machista! Odinson cada vez pior. Odinson inclusive sai irritado por ver o seu maligno tio, que antes já tentou matá-lo durante a saga Essência do Medo, agora num posto de liderança em Asgardia. E então ele vai até o maior bar asgardiano se encher de hidromel. Ali, inclusive, ele encontra sua antiga amada, a Lady Sif. E Thor pergunta onde ela estava quando a sua mãe chamou os guerreiros para Midgard. Ela é a Tora. Odinson não a viu entre os Ela é a Asgardianos Thor, essa congelados. safada. E Sif então entende a acusação. Odinson desconfia que ela seja a nova Thor. Mas Sif diz que nunca encostaria um dedo no seu ridículo martelo. Então ele a descarta da sua lista de possíveis candidatas. Uma lista que já tinha a Freya riscada. Sif como uma dúvida. E ainda com vários outros nomes como Brunhilde, Valkyria, Jane Foster, Ross Solomon, sua irmã Angela e até mesmo Mas não é Jane Loki. Foster. Mas enquanto isso acontecia, na lua, a nova Thor recebia a visita de Freya, que só queria conversar. Ela diz que não fica feliz pelo sofrimento e tristeza do seu filho, mas estava muito feliz por ela. Como Mesmo assim, Iago? sem saber quem ela era. Mas ela sabia que a nova deusa do trovão era realmente digna do nome. Ela só pede que a nova Thor tenha consciência Não que o lembro, nome Pedro. carrega muito Acho que peso sim. e muitos inimigos. Inimigos poderosos como Malekith, que vem planejando algo contra os deuses. Mas, de qualquer forma, ela tem a bênção da mãe de todos. Olha. Então a nova deusa agradece e diz que prefere morrer ao desonrar o nome de Thor. E antes de ir, Freya lhe pergunta como é a sensação de ser Thor. Deve ser algo inimaginável. E a nova deusa do trovão diz que inimaginável não chega nem perto de descrever isso. Caraca. De qualquer forma, a nova Thor voa para casa com a bênção da Mãe Suprema.
mas não a do Pai Supremo. Porque Odin andava com o seu irmão maldito nesse momento. E eles vão fazer de tudo para descobrir quem era a nova portadora do Mjolnir. Até mesmo reativar a arma mais poderosa dos deuses. Reativar o Destruidor. Enquanto isso, Dario Egger contava a Malekith uma história da sua infância. Dario cresceu numa família rica, que tinha até mesmo uma ilha particular no mar Egeu. Mas nada disso os ajudou quando piratas invadiram, tomando o local e matando toda a sua família. Dario tinha 9 anos e ele apenas correu para uma das cavernas da ilha, onde ele rezou o máximo para qualquer deus que o escutasse. Mas quem o ouviu não foi um deus, porque ali existia um tipo de totem. E a sua oração foi respondida por ele ao transformar o pequeno Dario no Minotauro. Dario não matou aqueles piratas. Ele mantém as suas cabeças vivas em eterno sofrimento como vingança até hoje. Preula. E Malekith vê esse lado sádico do CEO da Roxxon e acha que eles têm muito em comum. Em Asgardia, Odinson vai falar com Heimdall, que vê tudo em todos os reinos, e ele pergunta sobre a identidade da nova Thor. Mas Heimdall diz que ele não é onisciente, e seu dever é observar ameaças contra os Asgardianos, e a nova Thor não era uma ameaça, então ele não sabe a sua identidade. Mesmo assim, Odinson continua investigando, observando na lua o local onde o Mjolnir estava. E essa era a área azul da lua, onde existe oxigênio, então fica difícil decifrar quem pode ter chegado ali. E no meio dos seus pensamentos, Volstagg vai ao encontro de Odinson, porque ele precisava visitar alguém. Jane Foster, a sua ex-namorada, e a pessoa que ele mais adorava na Terra, nesse momento se encontrava nos salões de cura de Asgardia, onde o seu câncer vem piorando. Jane foi escolhida por Odinson para ser a representante de Midgard num conselho dos mundos. Acho que é ela mesmo. Mas ela não quer nenhuma cura mística. Ela quer ser tratada como uma humana. Só que ela estava muito mal. O seu câncer tinha piorado muito nas últimas semanas. E assim, Odinson a abraça, quase como numa despedida. E a vendo toda fragilizada, ele risca o seu nome da lista de possível nova deusa do trovão. Será? Desse jeito, Odinson vai atrás da próxima da lista, a agente ambientalista da SHIELD, Ross Solomon. No aeroporto-aviões da SHIELD, Odinson pergunta sobre a agente Solomon, e o agente Phil Coulson diz que ela está de férias depois dos eventos de Broxton, mas vai entrar em contato com ela. Só que nesse momento, ela não atende a ligação no seu carro voador, porque o seu carro estava vazio acima da ilha da Roxxon, onde Dario Egger e Malekith estão finalizando um acordo. E nesse mesmo momento, os alertas da ilha Roxxon detectam um intruso. Era a nova Thor. Suspeito também. Enquanto isso, em Asgardia, Freya confrontava Odin por entregar o controle do Destruidor ao seu irmão, o deus do medo. E Odin retruca que o seu irmão vem mostrando mais fidelidade que a sua própria esposa. E assim, ela lhe dá um tapa. Mas isso só irrita ainda mais o Pai Supremo. E ele promete que o Mjolnir voltará para Asgard o mais rápido possível, porque o plano de resgate do martelo já começou. E isso é visto na ilha da Roxxon, onde a nova Thor tentava confrontar Dario Egger de conspirar com Malekith. Mas ela é interrompida pela entrada explosiva do Destruidor. Semanas atrás, o agente Phil Coulson ligou para a agente Ross Solomon, que deveria estar de férias, mas ela estava no meio de um tiroteio com o pessoal da Roxxon. Ela deveria estar descansando, mas ela nunca parava. Ainda mais quando descobriu o descarte de lixo tóxico ilegal da Roxxon, que destruía ainda mais o meio ambiente. A agente Solomon fugiu dali, enquanto Coulson lhe contava que Thor perdeu o Mjolnir. E o seu martelo ainda estava parado na área azul da lua. Tem nada disso no filme. A agente Solomon então foi até lá, se lamentando por Thor. E ali ela vê como a terra era linda.
Mas como às vezes parecia impossível lutar por ela, quando empresas imensas como a Roxxon se tornavam cada vez mais poderosas. Ela desejava ter algo tão grandioso para contra-atacar. E ali ela observa o Mjolnir. Na atualidade, na ilha Roxxon, a nova Thor enfrentava a armadura do Destruidor, a maior arma de Asgard. A luta entre os dois é intensa e os derruba da ilha. E o Destruidor, que era comandado pelo Deus do Medo, a mando de Odin, conseguia segurar o Mjolnir por um momento. Mas isso não significava nada. O Destruidor era uma arma segurando outra arma. E a única coisa que importava para Odin era que ele levasse o martelo de volta para Asgard. Mas antes, o Deus do Medo pode ensinar uma lição àquela mulher. De que não se deve pôr as mãos no que é do Pai Supremo. Enquanto isso, em algum lugar nos céus de Midgard, Odinson é chamado por Freya. E usando a Bifrost, ela diz que precisa dele para parar os erros de Odin. Eles precisariam de um exército para enfrentar o poderoso inimigo que ele enviou. Mas Odinson pega sua lista de potenciais candidatas de ser a nova Thor e diz que eles já têm a lista de nomes para esse exército. Enquanto a nova Thor lutava contra o Destruidor na superfície, no alto da ilha da Roxxon, Dario Ægir e Malekith concluíam as suas negociações. Dario vai dar o crânio de Laufey em troca de ajuda de Malekith para atacar e extrair qualquer riqueza de todos os outros reinos. E o primeiro passo era matar alguns elfos luminosos em Alfheim. O Destruidor foi construído praticamente para ser indestrutível, imparável. Nem um deus de Asgard conseguiria derrotá-lo. E mesmo o Mjolnir se rebelando na mão do inimigo, o jogando para todo lado, conseguindo até se soltar e voltar para a mão da digna e poderosa Thor, o Destruidor continuava avançando. Thor sozinha não era páreo. Mas ela não precisava mais lutar sozinha, porque Odinson surge com a sua mãe Freya, comandando um exército de guerreiros. E aí quem não tá ali na li, as mulheres mais poderosas do mundo estavam ali. Viúva Negra, Capitã Marvel, Feiticeira Escarlate, Mulher-Aranha, Carnila, Lady Sif, Valkyria, Angela e muitas outras. Todas se unem num combate contra o Destruidor, ajudando a nova Deusa do Trovão. Bem feminista. O Deus do Medo relata o que está acontecendo no campo de batalha para Odin, que não responde às perguntas do que ele deve fazer agora. Ficou bravinho, Ficou bravinho? A luta se intensificava com esse imenso grupo contra o Destruidor. Odinson, com o Jarnbjorn, tenta cortar o braço da armadura, mas ele é repelido. Até que a própria Freya ataca, apunhalando o rosto da armadura, dizendo que a única coisa que iria morrer nesse dia é a suposta onipotência do seu marido, reafirmando seu título de Mãe Suprema de Asgard. Nos salões de Asgardia, o Deus do Medo se ofende com a insubordinação de Freya, e ele usa o Destruidor para agarrá-la pelo pescoço. Então Freya fala com Odin através do Destruidor, exigindo saber se ele vê o que ele fez. Opa, boa noite, cheguei e vou estar estudando no momento e poderia-me dizer quantos vídeos tem na minha frente? Um monte, Kuro. Tem bastante, Kuro, tem bastante. Volta lá por umas 10. Acho eu. Acho que lá por umas 10. E obrigado pelos 20 bits. Muito obrigada pelos 20. E assim, Odin ordena que o seu irmão pare. Freya o fez ver. Ele era o vilão. Assim, o Destruidor se retira. A luta terminou. E então Freya agradece a todas que atenderam o seu chamado. E quem não atendeu? E todas estão felizes em poder ajudar a Mãe Suprema. Algumas na esperança de cobrar o favor, como Carnila, e outras de boa vontade, como a Valkyria. Mas todas estão felizes pela nova Deusa do Trovão. Freya diz que a poderosa Thor lutou bem, mas ela precisa tomar cuidado, porque agora os olhos de Asgard estarão olhando para ela, pro bem ou pro mal.
Eita. Quando todas vão embora, a nova Thor diz pra Odinson que Malekith e Dario Egger estão fazendo algum pacto sombrio e eles deveriam pará-los. Mas antes de continuar esse assunto, Odinson diz pra que ela pare com os segredos. Ele sabe quem ela é. Ela é óbvio. Odinson fez uma lista e todas estavam ali na batalha contra o Destruidor, menos uma, a agente da SHIELD, Ross Solomon. Odinson não tá com raiva dela ser digna do martelo ou algo assim. A única coisa que ele quer é saber a verdade. Ele até se oferece para contar o seu segredo, de quais foram as palavras que Nick Fury sussurrou que o tornaram indigno. Tô curioso. Mas antes que a nova deusa do trovão possa dizer alguma coisa, a própria agente Ross Solomon aparece com seu carro voador, dizendo que a nova Thor estragou a sua operação secreta de invasão a Roxxon e que Agora na eu próxima descobri vez que é elas o deveriam companheiro. trabalhar juntas. Sobrou quem? Então, sem entender nada, Odinson apenas rasga sua lista frustrado e pede a Solomon uma carona até o salão de hidromel mais próximo, prometendo pagar pelas bebidas. Em Asgardia, Odin ficava cada vez mais sozinho, enquanto em Jotunheim novas alianças eram formadas. Malekith levou o crânio do gigante com o sangue de mais de 100 elfos de luz e, com a sua magia, ele estava pronto para reviver o rei Laufey. Assim, as ameaças continuariam, mas por enquanto a nova Thor precisava descansar. E secretamente ela volta para Asgardia e manda o Mjolnir embora até que ele seja necessário novamente. Acontece que ela perdeu a sua mãe com 9 anos de idade para uma doença e prometeu a partir daí nunca mais ser tão impotente. Ela sempre ajudaria as pessoas que ama. Isso definiu até o seu trabalho. Por isso Jornalista. ela usa esse capacete, para se esconder, para não ser parada, porque ela precisa cumprir essa promessa. Ela precisa ajudar o mundo. O mundo precisa de um deus ou uma deusa que saiba o que é ser mortal. Saiba o quão preciosa é a vida. Saiba o que é lutar para ter uma vida digna. Que sofra para que ninguém mais tenha que sofrer. Um Deus que ame a terra o bastante para morrer por ela. Porque cada vez que ela é Thor, a sua própria doença avança ainda mais. Que Porque merda. ela é a doutora Jane Foster. Mas mesmo que isso a esteja matando, ela vai Sabia. continuar até o fim sendo a poderosa Thor. E é desse jeito que termina a história. Caraca. Thor, a Arrupiei, deusa tá? do trovão, Eu é uma arrupiei troca esse final. temporária de status de um dos mais importantes heróis da Marvel. E é uma das melhores histórias nos quadrinhos do personagem. O Jason Aaron construiu aos poucos esse momento, vindo desde Carniceiro dos Deuses, passando por Bomba Divina, Amaldiçoado, Carniceiro Últimos dos Dias de Deuses. Midgard e Pecado Original, até dar essa virada nas histórias do Thor, trazendo de maneira magnífica as histórias da Thor. Por mais que quem porta o martelo agora seja uma personagem já existente na Marvel, ela ganha inúmeras novas camadas aqui, aprofundando até o pensamento dela quando está empunhando o Mjolnir. E se por um lado ela fala de uma forma totalmente confiante, por outro, os seus pensamentos podem não ser tão confiantes assim. E me fez até questionar, será que Thor Odinson também pensava dessa maneira Faz quando sentido, empunhava Iago. o Mjolnir? A narrativa constrói a personagem muito bem, ao mesmo tempo que traz Odin como um personagem arcaico e extremista, mostrando que o seu incômodo em ter uma Thor mulher é maior que alianças entre elfos e gigantes, por exemplo. Onde já se viu, né? E Uma esses mulher... assuntos estão sempre no subtexto aqui, em como é para uma mulher empunhar o manto do homem. E como existe desconfiança quando ela assume esse posto. Eita, feminista. A arte também fala aqui, porque sai do tom mais épico dos primeiros arcos da fase do Jason Aaron para entrar num período agora mais heróico, abordando a nova deusa do trovão. Pelo menos por mais algum tempo, enquanto Odinson é indigno. E claro que esse status quo do personagem não seria permanente,
mas é um bom chacoalhão trazido numa escrita maravilhosa e numa leitura excelente, se tornando numa das melhores fases de Thor, seja ele o deus ou a deusa do trovão. Caraca. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Muito Eu foda. sabia que era ela. É, assisti o filme, né? Eu assisti. Você também assistiu o filme e falou que não era. E aí? Porque eu achei que aqui é, tipo, o Iago falou bem assim, até o Hulk tem um Mjolnir. Aí eu pensei, deve ser qualquer um, deve ter história pra caramba, tipo, de um monte de gente com Mjolnir. Não. Tinha que ser ela, pô. Combina. Ela... Isso é spoiler, mas ela morre no filme, né? Sei lá, não lembro No final mais. do filme ela morre. Eu não lembro morre. mais nada daquele filme, mas enfim, é isso. Muito bom, mano. Enfim, o Hanoru tava perguntando